É verdade. Um dia seremos chamados a prestar conta do que fizemos dos nossos talentos, presente de Deus aos seus filhos. E a mediunidade é um dos grandes talentos que Deus oferece a seus filhos para que eles, seus filhos, continuem tendo contato com o Criador e Pai. E a prece, o entendimento, o esclarecimento que a doutrina nos dá, é a verdadeira prece elevada ao Criador e Pai, dada a orientação, o equilíbrio, o esclarecimento que a doutrina dá aos nossos espíritos. Conhecendo a verdade, a nossa prece será sincera com o Criador. Então, queremos, em ouvindo a clareza, a inteligência da mensagem da nossa irmã Mirna, eu quero dar uma resposta aos nossos irmãos para o entendimento prático da lição da noite. Eu sou espírita, escolhi a doutrina espírita como minha religião, pelo fato que nossos irmãos até já conhecem. Na minha infância, embora eu criada na religião tradicional, que era a religião dos meus pais, eu passei a ver e ouvir as coisas. Desde os 9 anos de idade, que eu vejo e escuto as coisas. Só aos 20 anos, 19, 20 anos, eu encontrei doutrina espírita e ela me orientou que aquelas coisas eram espíritos de pessoas que haviam morrido, mas que o espírito é eterno e continua vivendo e participando da vida dos encarnados. Dali em diante, eu passei a ter paz porque conheci a verdade. A doutrina espírita é, por excelência, libertadora, porque ela é Jesus de volta. E Jesus é o nosso grande libertador. Eu entendi, então, que eram espíritos que estavam ali, não me faziam mal, apenas o desconhecimento é que me prejudicavam. Eu não conseguia dormir porque eram coisas estranhas e ninguém sabia me explicar, até que eu encontrei a doutrina. Então, a religião dos meus pais, que era a minha religião, embora eu a procurasse e pedisse recursos, não conseguiram me ajudar. Embora toda a boa vontade dos padres, eles não conseguiram me ajudar. Fui encontrar ajuda na doutrina dos espíritos e fiquei na doutrina dos espíritos, graças a Deus. Embora eu veja os espíritos, hoje eles têm nome e não os chamo de coisas. E quero contar um outro fato que não é tão desconhecido dos nossos irmãos, mas que eu vou repeti-lo. Eu morava na rua Santo Antônio, no edifício Sauser, no 7º andar. No 1º andar morava uma família que estava sendo prejudicada com presenças que ninguém sabia que presenças eram aquelas que atiravam pedras dentro de casa, cacos de vidro, numa sala que não tinha janela para fora, era uma sala interna, e os cacos de vidro entravam, ninguém sabe por onde, e machucava a dona da casa, cortava de sangrar. Ela gritava, pedia socorro, e o padre foi chamado para socorrer, levou bacia de água no rosto dele. O delegado foi, fez plantão lá, não viu nada. Não tem nada. Quando ele entrou dentro da casa, recebeu cacos de vidro, pedaços, e sempre de garrafas verde. O caco de vidro era verde. Ninguém procurou saber por que caco de vidro verde, entendeu? Ninguém pesquisou isso. E o porteiro participava de tudo, ia lá dar assistência, ele também era maltratado pelas presenças, pelos acontecimentos, mas ninguém via nada. Até um dia, a senhora, que mora, então, dona da casa,
foi ao 7º andar. Até então ninguém tinha nos pedido ajuda. Pediam ajuda a outros religiosos, a outras forças políticas ou qualquer coisa assim. E o porteiro já estava sabendo e me falava: a senhora não veio ajudar? Eu falei: não, ninguém me falou nada e tal. Essa senhora subiu no meu apartamento chorando, com um crucifixo na mão, assim, ó, apertando na mão, que a cruz chegou a marcar a mão da senhora, de tanta aflição, e o sangue correndo no rosto dela, um corte na cabeça com um caco de vidro de garrafa verde, vidro verde. E ela chorando: Dona Isabel, está acontecendo isto, tal coisa na minha casa já há um tempo. Eu falei: eu escutei, muita gente me falou, eu vou com a senhora lá. Eu desci com ela, andei no apartamento todinho, fui muito bem recebida, o que não acontecia com os outros visitantes. Me receberam muito bem. Falei com ela: amanhã eu volto aqui com os médios fazer uma reunião. No dia seguinte, eu voltei com meu marido, com mais 2 outros médios, fizemos uma reunião e um espírito de uma senhora incorporou em um dos médios e foi doutrinado. Era a antiga dona do apartamento, da casa onde foi levantado aquele edifício de apartamentos. Quer dizer, o edifício foi levantado no lugar da casa dela. E ela, então, reclamando que ela foi expulsa, me puseram para fora, a casa é minha, eu não saio daqui, e falou muita coisa. Ela foi orientada que ela não tinha mais o corpo físico, mas tudo dentro de prece, de vibrações de amor, o poder do médium preparado para se comunicar com os espíritos do bem, para orientar os espíritos sofredores. Nem sempre são maus, são sofredores por desconhecerem as leis de amor que regem o lado de cá e o lado de lá. E foi orientada que ela não precisava mais daquela casa física, que ela tinha o plano espiritual como a sua residência, tinha todo o universo espiritual em favor dela, e os mentores espirituais foram chegando, foram dando assistência a ela, abraçaram a senhora, deram a ela assistência espiritual, conversaram com ela, e ela então entendeu, respondeu alguma coisa e tal, foi orientada. Minha gente, ela foi embora e não aconteceu mais nada no apartamento. E o povo fica mudo e surdo, ignorando todos esses acontecimentos. O próprio pessoal do apartamento que foi beneficiado. Silêncio. Então, nós não somos leais com Deus, nós não somos leais com Cristo, nós não respeitamos as leis de amor, nós não conhecemos a razão da nossa existência na Terra, então estamos brincando de viver, dando espaço, portanto, à dor, às tristezas, à depressão, à angústia, porque o ser humano, que somos todos nós, que não cumpre seus deveres com as leis da vida, sofre de depressão. A depressão significa isso, descumprimento das leis de Deus. E nós precisamos, então, entender o que estamos fazendo aqui neste mundo. Seria uma viagenzinha tão curta do berço ao túmulo? Quantos anos nós vivemos com plena consciência? A infância, a mocidade, a maioridade, a velhice, a decadência física. Quantos anos nós podemos produzir com inteligência, com raciocínio, com lucidez, com capacidade de decisão, um corpo físico sadio? Muito poucos anos. E nós não fazemos nada pela nossa paz. Nós não fazemos nada em favor do próximo. Quando fazemos, é distribuir uns quilinhos de mantimento e achamos que já ganhamos o céu.
E nós entendemos que só estamos trabalhando em nosso benefício na medida em que estamos servindo ao nosso próximo. Fora aí, isto é enganoso. Nós temos deveres com o nosso próximo. Que Jesus nos abençoe, nos pacifique o coração e nos alegre, porque aqui estamos com a alegria de sermos filhos de Deus, amados pelo Cristo, com deveres junto ao seu amor, que cobre a multidão dos nossos pecados, para que possamos ser úteis em seu nome. Que assim seja. Graças a Deus.